Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu mandei para vocês ontem, eu mandei um artigo que eu fiz sobre déficit fiscal, cujo objetivo era esclarecer alguns conceitos fundamentais na área da contabilidade, na área de investimentos, na área de negócios, que aparentemente os profissionais que atuam na área não têm um conhecimento aprofundado, ou seja, tem um conhecimento muito superficial sobre esses conceitos, e isso evidentemente vai atrapalhar o entendimento do que acontece, por exemplo, como déficit fiscal. E dito isso, fiz com o objetivo de o mais didático possível, o objetivo de esclarecer isso, para que as pessoas participem mais e ajudem a discutir como combater o déficit fiscal, ou como aumentar o déficit fiscal, ou como usar a política fiscal, melhor dizendo, como usar a política fiscal para melhorar a situação econômica do nosso país. Tá certo? Então, eu li ali no dia 16/7, um artigo muito espinafre e pouco sorvete, de Pedro Cafardo, que vem a ser o editor executivo do Valor Econômico. Eu, evidentemente, o artigo é grande, e poderia ter várias partes, mas escolhi apenas 2 partes para discutir o mais rápido possível. Eu acho que isso dá para a gente ter um bom entendimento do que eu quero falar e do que eu disse naquele artigo, e será melhor compreendido se vocês voltarem a ler o artigo primeiro, sobre déficit fiscal. Bom, nesse aqui, no item 1 que eu escolhi, ele fala: a reforma da Previdência será a mãe da retomada do crescimento. Entre aspas, significa que ele copiou de alguém. Talvez seja o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que tenha dito isso. Ela é necessária, mas sozinha, aí já parte ele fazendo a crítica, fazendo o comentário dele. Ela é necessária, mas sozinha pode não levar a uma aceleração do crescimento econômico por uma razão simples: é contracionista. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele diz aí é contracionista. Pretende tirar 1 trilhão em 10 anos, dinheiro que deixa de circular, para estimular consumo e criar emprego. A economia está neste marasmo, vamos repetir, por falta de gastos públicos. Confundiu tudo. Quem está lendo e sabe a distinção desses conceitos, vai confundir tudo. Ele aqui está confundindo gastos públicos com despesas. E na realidade, nós sabemos o seguinte, que a fórmula de déficit fiscal, do déficit superávit fiscal, é muito simples: receitas menos gastos. Só que gasto é composto de despesas e de investimento, e dá o resultado que é um déficit ou um superávit fiscal, o público, não é isso? Então, quando ele diz que a economia está nesse marasmo por falta de gastos públicos, o que ele quer dizer? Ele está confundindo gastos públicos com investimento ou com despesas. Não é? E se ele diz que é contracionista, não necessariamente tem que ser contracionista, muito pelo contrário. Quando se faz análise do déficit público brasileiro hoje em dia, nós sabemos que é um déficit que é comandado pelas despesas, e despesas desnecessárias, excessivas, porque é bom que se diga que a despesa tem despesa necessária. Sem despesa não há crescimento, não há desenvolvimento. E vou dizer uma coisa mais paradoxal que possa parecer, mas é isso aí: sem despesa não há lucro. Lucro só existe se existe despesa, tá certo? Muito bem. Então, ali, naquela fórmula, receitas menos gastos. Gasto é a soma de despesas com investimentos. Então é preciso um cuidado nessa análise. E o que nós não vemos por aí, eu acho, pela confusão do conceito. Confunde gastos com despesa. Como nesse comentário aí, dá para entender isso que ele está dizendo: por falta de gastos públicos. Não é verdade isso. E outra coisa: contracionista não necessariamente é contracionista, muito pelo contrário. O que está acontecendo é que no momento que você
analisa e descobre que as despesas são excessivas e são desnecessárias, você pode cortar essas despesas. Ao cortar essas despesas, não significa que você vai tirar o dinheiro da economia, como ele está dizendo. Ao mesmo tempo, você pode direcioná-la para os investimentos, que nós vamos ver lá em André Lara Rezende falando isso no próximo item. Então você pode, e é exatamente isso que está acontecendo. Está tirando, cortando as despesas, mas ao mesmo tempo está fazendo investimento em infraestrutura e uma série de coisas que vão acontecendo. Então, é inteiramente impossível você tirar o dinheiro da economia, ser contracionista totalmente, numa situação em que o país está quase que em recessão. Crescimento muito lento, e já vindo de uma recessão anteriormente. Então o Paulo é muito mais inteligente do que ele imagina. O Paulo não vai tirar esse dinheiro da economia, ele vai simplesmente mudar o caminho, a direção desses recursos. Em vez de jogar em despesa, ele vai jogar isso em investimento. E evidentemente vai fazer mais investimentos ainda. Então, na realidade, o déficit público vai aumentar. Vai aumentar, mas em função de quê? Em função dos investimentos. Isso até podemos considerar como uma alavancagem financeira. Porque se o país já está investindo mais do que as receitas, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Ao tomar dinheiro emprestado, ele vai tentar, né, fazer uma alavancagem financeira. Ou seja, conseguir um melhor resultado ainda por ter tomado dinheiro emprestado. É isso que vai acontecer. E eu espero que aconteça. Portanto, meus amigos, acho que foi o Karl Marx que disse o seguinte: toda vez que lhe fizeram a pergunta que a resposta parecer óbvia, você pense duas vezes, porque muitas vezes é o contrário do que lhe diz. E esse caso do déficit público é realmente. Que tal o déficit público? É bom ou ruim para a economia? Acho que quase a grande maioria das pessoas imagina que o déficit público é pior para a economia. Talvez não é. É exatamente o oposto. É ótimo para a economia. Faz a economia desenvolver, crescer mais rapidamente. Por isso que eu não entendo quando alguém diz assim: vou zerar o déficit público. Zerar déficit público não tem significado nenhum. Zerar déficit público tem que dizer o que ele vai zerar. Vou zerar as despesas desnecessárias e excessivas. Tudo bem. Mas zerar déficit público não tem o menor sentido, nem tem vantagem nenhuma em zerar déficit público. Zerar déficit público seria igualar as receitas com a soma da despesa com o investimento. Não tem sentido isso. Bom, vou para o segundo item, que é sobre o André Lara Rezende, que ele diz aí no artigo, em seguida artigo no Valor, tem concordado com o diagnóstico de que a economia está em frangalhos, mas não com a terapia sugerida para curá-la. Para ele é equivocada a opção de equilibrar o orçamento do governo a curto prazo. Eu concordo com isso. Melhor seria fazer isso de forma gradativa, a longo prazo, e ao mesmo tempo promover um grande programa de investimentos públicos de qualidade em infraestrutura, uma revisão simplificadora da estrutura fiscal para estimular o investimento privado. Eu concordo, ainda digo mais. Eu acho o seguinte: ao invés de acelerar o corte na despesa, podia acelerar os investimentos. Por exemplo, as obras inacabadas. As obras inacabadas o Tesouro poderia financiar, não tem problema nenhum. Não ia atrapalhar o desenvolvimento, ao contrário, ia mostrar responsabilidade para com o dinheiro público e ia acelerar o processo de crescimento da economia. Tá certo? E realmente, as despesas você vai cortando, aquelas desnecessárias vai cortando imediatamente, aquelas excessivas também vai cortando imediatamente. Com cuidado, porque algumas despesas elas são necessárias. Tá certo? Agora, vamos buscar investimento, vamos investir. Então e eu acho que a economia deve ter sempre um déficit público. Só que esse déficit tem que ser comandado pelos investimentos. Ou seja, o investimento sendo maior do que a receita ainda. E com isso fazer um déficit público saudável, que faça a economia crescer. O André tem toda essa noção, porque quando ele fala, não é, de reduzir a despesa parcimoniosamente e fazer um plano de investimentos públicos de qualidade em infraestrutura
ele fala também na revisão simplificadora da estrutura fiscal para estimular o investimento no Brasil. Ele toca nos pontos principais, o André. O André tem muito consciência e experiência nesse processo. Ele, inclusive, foi um dos homens do Plano Real. E ele tem muito bom senso e muito pé no chão quando ele fala sobre as economias. André é um dos economistas do Brasil que pensa fora da caixinha. Quando ele dizia, na época, foi uma confusão muito grande entre os economistas, não, crítica total ao André, porque ele disse que o aumento da taxa de juros não era necessário naquela época da Dilma, porque ia piorar a situação econômica do Brasil tão somente. Então, o pessoal que acha que a taxa de juros é que resolve tudo, o aumento da taxa de juros, né, ficou meio bloqueado com o André. Mas na realidade o André estava certíssimo. Em determinado momento, se aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação. Mas em outros momentos, quando tudo está acabado, como está em recessão, mesmo assim a inflação está um pouco alta, se você aumentar ainda mais a taxa de juros, sabe o que vai acontecer? Uma única coisa: aumentar a dívida pública e com isso aumentar a inflação. Muito bem, meus amigos, eu acho que aí eu estou apenas complementando ou exemplificando um trabalho que eu fiz sobre o déficit fiscal, que já mandei para vocês, e que vocês deveriam ler e reler para entender essa discussão melhor, né? E saber exatamente como o déficit público ou o déficit fiscal deve ser tratado. Obrigado e até a próxima.